Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Tome seus assentos, amado. Quero agradecer primeiramente a Deus e a Ele toda a honra e toda a glória. Nós, o povo, gosta, e eu também gosto muito. Quando nós íamos na igreja e ouvimos palavras que tocam no nosso ego, de prosperidade, de bênçãos, de cura, de libertação, eu gosto muito. Principalmente quando falam para mim, Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu gosto muito. Deus vai te curar de tal enfermidade. Eu gosto muito também. Mas um assunto que está em desuso hoje nas igrejas é uma palavrinha chamada desobediência. Quero que os irmãos entendam que hoje é um dia de ensinamento. Mas o homem não tem capacidade de ensinar ninguém. Porque o homem também é falho. O homem simplesmente, quando levanta na frente do povo, é para ser usado como um canal de bênção. E nós estávamos comentando e analisando a palavra do Senhor nessa tarde, para nós falarmos um assunto que é meio indigesto para a igreja. É um assunto que fala sobre pecado. Ah, mas alguém pode pensar, não, mas hoje eu vim mal na igreja, não era o dia de eu vir, porque eu vim para buscar uma benção. Eu vim para buscar uma cura, eu vim para buscar uma libertação. Tenho um negócio para fazer amanhã, quero que Deus fale comigo. Agora o pregador vai falar de pecado. Pecado, irmão. E sabe por que o Senhor tem colocado no meu coração falar em pecado? E também alertar os irmãos sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que ninguém vai dar um amém nem glória, que é normal isso aí. Não é que os irmãos estão cansados, meio sonolentos, não. É normal falar em pecado e a palavra vai falar comigo também. Pecado. Abra comigo, por favor, quem trouxe as suas Bíblias. No livro de Números, capítulo de número 27, e no versículo de número 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe esse monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Portanto, rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação,
ao meu mandato de que santificardes nas águas, diante dos seus olhos. Essas águas são as águas de Meriba, de Gades, do deserto de Sim. Então falou Moisés, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, para que saia diante deles e que entre diante deles e que faça sair e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Até aqui. Então nós olhamos para a vida de Moisés e até achamos que Deus é injusto com ele. Por quê? Ele pegou Moisés, mandou para o Egito, usou Moisés. Moisés obedeceu, vinha obedecendo ele, obedecendo, e nós também somos assim. Nós estamos obedecendo, nós estamos fazendo o que ele está nos pedindo. E a história de Moisés é longa, e todos os irmãos que têm o costume de ler a Bíblia sabem da história muito bem, como é que é a história de Moisés. Mas o que Moisés aprontou? O Senhor falou para ele, o povo estava contra ele. O Senhor falou para ele o que ele tinha que fazer, ele tinha que falar. E o Moisés, coitado, se irritou e bateu na rocha. O leigo pode falar, mas então, tudo aquilo que Moisés fez, trouxe o povo, sofreu, orou, tudo aquilo, e agora por causa de um ato desse, o Senhor fala na palavra dele que vai recolher ele. E o pior, a terra prometida está logo ali. E ele mandou, ainda o Senhor mandou Moisés subir, olhar para a terra. E ele saber que não vai entrar lá. Você vai assuntando o assunto do Moisés. Ele está vendo a terra, mas não vai entrar porque ele foi desobediente. Então, ele olhou a terra prometida e ele sentiu, nós sentimos quando nós erramos na presença do Senhor. Pecado existe desde o início do mundo. Homens de Deus pecaram muito. Nós não somos diferentes, nós pecamos muito. Moisés foi um servo valoroso. Agora, quem somos nós, uns pecadores do ano 2021? O que será que Deus quer fazer conosco? Se Ele botar nós numa balança e pesar pecado por ações, nós nem vamos pensar de chegar no Monte Moriá. Quanto mais de nós chegarmos no céu. Porque se Moisés fez tudo o que fez e não conseguiu chegar na terra prometida, agora me diga, eu, na atualidade, o que eu vou fazer para poder chegar ao reino de Deus? Ah, mas Moisés foi? Claro que foi. Mas ele, o negócio dele é que ele iria para chegar na terra prometida, para desfrutar dos bens que tinha na terra prometida. Mas ele só olhou e não foi. Nós precisamos entender que o pecado não separa, isso aí é notório. O pecado nos separa, desde lá de Adão, desde o início do mundo existe pecado, e o pecado nos separa. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte:
que se nós temos recebido bênçãos do Senhor, se nós temos recebido aquilo que nós precisamos, se nós temos orado, se nós temos clamado ao Senhor e o Senhor tem nos atendido, nós precisamos ainda fazer uma análise nós mesmos. Porque existe ainda mais bênçãos do que essas que você já recebeu. Você, quanto eu, nós sabemos que existem muitos pecados que são pecados ocultos. Pecado que nós não sabemos. Eu olho ali para a irmã Miriam e não sei o que vai na mente dela, no coração dela. Nós temos pecados em oculto. E se nós recebemos, não, mas eu não tenho pecado em oculto, você já fez um pecado. A tua mente pensa uma coisa de mim. Eu não, olho para você e não vejo nada. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus que caminha certo, faz as coisas direito, não tem o que falar, honesto, sincero, dizimista, ofertante, está na casa do Senhor, no teu trabalho tu é uma benção, mas no teu interior só você e Deus. Aí você vai falar para mim, não, mas para Deus não tem pecado em oculto. E eu concordo contigo. Não tem mesmo. Mas você, na tua cabeça, tu acha que está ocultando alguma coisa de Deus. Para Deus não tem nada em oculto. Mas às vezes nós recebemos uma benção. Nós recebemos uma cura. A gripe melhora uma semana, na outra semana melhora, piora. A benção vem, eu arrumo um emprego, daqui um pouquinho eu perco o emprego. Eu quero dizer para você que o Senhor tem o tempo dele. Essa é uma palavra que se eu fosse fazer um feedback aí com os irmãos, todo mundo ia ter uma... não, mas o Senhor tem bênçãos para nós. Claro que tem bênção. Mas veja que ele tem muito mais do que isso que você está recebendo. Mas você precisa fazer um concerto com ele. Você precisa conversar com ele, você não precisa vir conversar com o pastor aqui, pedir perdão, não. Você tem que conversar com ele. Ele sabe o que você tem enrustido aí, que você ainda não contou para ele o teu pecado. Se você não teve vergonha de pecar, não tenha vergonha de falar o teu pecado para Deus. Tão simples assim. Porque existe uma barreira que está impedindo você receber ainda mais bênção do que você tem recebido. E quando você recebe que você está em pecado e você não quer confessar o pecado para Deus, você até pode receber a bênção sim. Mas pense bem que você vai receber hoje, daqui uns 2, 3 meses, vai esvaziar de novo o teu bujão. Mas isso aí será mesmo? Por isso que eu falei, é difícil falar isso. Era melhor eu estar falando, Deus tem uma cura, Deus tem uma bênção, Deus tem tudo isso. Moisés, então, foi recolhido. E agora, então, entrou um outro personagem que nós vamos ver lá no livro de Josué. Não precisa nem você ler. Se você quiser ler, eu vou te falar o versículo. Mas aí nós começamos, eu penso assim, cada um pensa de um jeito. Nós começamos versículo aqui, versículo ali, versículo ali. Quem tem costume, quem tem hábito de manusear a Bíblia, tudo bem. Mas quem não tem, ele passa o culto inteiro procurando o versículo. Agora vamos para o versículo tal. Aí, versículo tal. Agora vai para o versículo tal. Às vezes a pessoa nem sabe onde é que está. E aí ele não presta atenção na palavra.
aí ele não fica procurando na Bíblia, não acha, não faz nenhuma coisa nem outra. E não é isso que nós queremos. Né? Nós queremos dizer para você que o que nós vamos falar está no livro de Josué, no capítulo de número 7. Do capítulo 1 em diante. Todos nós conhecemos, que somos crentes, conhecemos essa história. A história de Acã. Agora, então, o Josué, com aquela sinceridade dele, ele não sabia que existia no meio do povo um pecado. Não precisa você ler todo o texto agora, não. Josué não sabia que o Acã tinha feito uma coisa que não deveria fazer quando o Senhor falou para Josué, ele tinha dado Jericó, tinha tomado Jericó e agora a próxima cidade era Ai. E o Josué mandou os espias também espiar, ver como é que era a cidade. Mas Deus falou que não era para o povo de Deus tomar nenhum despojo daquela cidade. Ele iria dar vitória. Acã, o que fez? Acã pegou, se apossou do ouro, da prata e escondeu. E Josué teve uma informação que ele não precisava mandar todo o exército. Era para mandar uns poucos homens, 2, 3 mil homens. E ele mandou 2, 3 mil homens. E o que fez? Perderam a batalha. Josué, agora que estava na frente do povo, que tinha substituído um grande homem de Deus, se lançou ao solo e chorou amargamente e falou com Deus. E falou para Deus, Deus, o que o povo agora vai falar de nós, o teu povo de Israel? Que nós somos fracos, que nós perdemos a batalha. Agora o povo todo vai vir para cima do povo de Israel e nós vamos exterminar. E Deus falou com Josué. E deu instrução para ele, como ele está dando instrução todo dia para nós. Ele deu instrução para Josué o que tinha que fazer, desfilar as tribos. Ele ia falar qual é a tribo que ele tinha que fazer um levantamento minucioso. E a tribo foi a tribo onde Acã estava. E Josué pegou Acã e conversou com ele. E ele disse, realmente eu pequei. Vocês vejam bem que Deus conduziu o povo até ali e Ele sabe quando nós estamos escondendo alguma coisa, mas Ele vai ter a hora certa dele falar para você aonde que você está errado. Falou, então, Acã e disse, realmente eu achei as coisas boas, bonitas, tá? Mas onde é que você botou? Eu cavei no meio da minha tenda e tampei lá, num buraco lá, deixei lá as coisas. A sorte nossa que hoje, no tempo que nós vivemos, não existe aquilo que aconteceu no final do Acã. O final do Acã foi muito triste. Mas às vezes Deus indica onde está o pecado, ensina como fazer, e existe até hoje como nós nos libertar do pecado. Nós vivemos hoje no estado de graça. Hoje o Senhor não fala assim abertamente como falou com Josué, mas Ele toca nos corações e deixa os versículos, capítulos que nós estamos lendo para nós nos alertarmos sobre pecado. Pecado que nos separam da presença de Deus.
Acã teve um fim muito triste, mas o povo de Deus continuou tendo a vitória que eles sempre tiveram, porque saiu do meio deles o pecado. Nos dias de hoje nós não temos mais isso, mas nós temos um advogado perante Deus. Hoje nós não somos apedrejados se nós pecamos. Hoje nós não somos expostos. Mudou muito. As coisas mudaram muito. Hoje você não chama aqui na frente o pecador e apresenta para a igreja. Antigamente fazia isso. Dizia que Pedro, Paulo, João ia ficar sentado lá no último banco porque ele pecou. Não falava o pecado, mas falava que pecou. Isso eu estou falando do meu tempo, que existia isso. Hoje não. Hoje vale tudo. Hoje tudo pode. Hoje o que vale é o coração. Como coisa que a igreja vai encher de corações indo nos bancos. Hoje o que vale é o que está no coração. O resto vai indo assim mesmo. Pecado, irmãos, é pecado. Não tem pecado grande e não tem pecado pequeno nenhum. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. De onde é que saiu isso? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A instrução está aí, irmão. Nós não inventamos nada, nós pegamos esses versículos que dá instrução para nós. O que encobre as transgressões, então é isso que nós estamos falando. Existe pecado escondido? Existe. Não sei de quem, nem preciso saber. Mas aquele que encobre, ele não está fazendo a coisa certa. Mas eu quero dizer para os irmãos que existe uma possibilidade de nós não sermos julgados como Acã. Acã, seus irmãos vão ler lá depois, ele acabou sendo apedrejado e morto. Mas hoje existe um advogado que intervém por nós, intercede por nós, junto ao nosso grande Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eleve os teus pensamentos, converse com Ele. Eu anotei aqui uma frase que eu achei muito importante. O pecado oculto não tratado impede as bênçãos de Deus. O pecado oculto não tratado impede as bênçãos de Deus. E aí ele diz: conserte sua vida com Deus e experimente o novo tempo de sua vida. Olha que bonito isso. Consertar a vida com o Senhor e você vai ter um novo tempo. Nós temos que parar de se enganar a nós mesmos com os pecados escondidos. Que nós estamos se enganando a nós mesmos. Jesus, o nosso intercessor. Jesus tem tudo o que você precisa. Tem perdão, tem cura, tem libertação. Jesus é aquele que
que tolera. Mas também nós precisamos saber que tem o tempo de Deus, com certeza. Mas às vezes tudo tem o tempo de Deus, mas quem sabe, Deus também está dando um tempo para você se consertar. Nós não sabemos, mas sabemos que há um tempo para tudo debaixo do céu, mas há um tempo também de nós se consertar. Assim como há um tempo agora que nós estamos vivendo, um tempo que nós temos só falando em salvação e mais salvação, mas nós temos preparado para a salvação. Se Jesus Cristo vir hoje, nós estamos preparados para subir com Ele? Sim ou não? Ninguém fala mais em arrebatamento, que o arrebatamento está próximo, o que nós temos que fazer, qual é a instrução que nós temos, qual é o caminho que nós temos que tomar. O certo é que Jesus está às portas. O fim está próximo. E nós precisamos nos consertar com o Senhor. Não é consertar com o homem, não. Precisamos consertar com o Senhor. E voltamos a falar que o que está em oculto, está em oculto e vai ficar em oculto. Você vai morrer com esse pecado oculto. Agora lá depois é outra coisa. Mas ninguém falou isso lá na terra, que tinha esse negócio de pecado, que nós tínhamos, porque pecado sempre teve, sempre vai ter. Mas nós pecamos e todo dia a gente pede perdão, a gente se ajoelha perante o Senhor Cristo e pede perdão pelas transgressões, pelas faltas que nós fizemos, para não deixar aquela brasa se apagar com a cinza. O irmão que conhece brasa e cinza sabe o que eu estou falando. Aquela cinza que se chama pecado começa a ficar em cima da brasa, um pouquinho, daqui um pouquinho você vai à brasa. Isso que nós precisamos ter em mente. Ah, mas que essa palavra aí não foi muito boa, não. Não sei se foi muito boa. Ela falou comigo e era o que o Senhor tem colocado no meu coração. Mais uma vez, conserte sua vida com Jesus. Porque os dias estão próximos. E na outra oportunidade, nós vamos pedir para o Senhor que Ele nos ensine o caminho que nós devemos seguir. Porque existe 2 caminhos, nós sabemos desde criança. Mas nós temos que estar preparados para esse dia. O arrebatamento está perto. Eu estou esperando o arrebatamento faz 70 anos. E não chega o arrebatamento. Mas eu creio que faz 70 anos que eu estou mais perto dele. E ele pode acontecer essa noite. E eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu sei que se eu for botar na balança, eu tenho mais erro do que acerto. Então é por isso que eu tenho que recorrer ao meu Jesus. Pedir para Ele interceder, pedir para Ele me perdoar. Porque eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Eu não procurei levar a palavra dEle. Quando levei meio de qualquer jeito. Então, pedi perdão para Ele. E Ele pode perdoar com certeza. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que nós tínhamos para hoje. Eu convido os irmãos a colocarem em pé. Vamos fazer a nossa oração agora sim, em pé. Temos horário. A cumprir. Amado e bom Deus, Pai Criador, eterno, santo, justificável. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu nessa noite, de poder falar, Senhor, sobre transgressões, sobre pecado.
Meu Pai, eu quero te pedir perdão também se alguma coisa ficou meio obscura, que o Senhor venha através do teu Espírito Santo falar nos corações, Senhor, dar um entendimento melhor. Mas nós sabemos que o pecado existe e que nós precisamos nos livrar dele, mas não vamos nos livrar 100%, mas vamos todo dia chegar mais perto de Jesus para pedir perdão das nossas faltas, nas nossas transgressões que nós temos feito, tanto por gesto, como palavra, como pensamentos, como por ações. Tem N motivos de nós pecar, mas tem um motivo muito sagrado, que é o teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que intercede por nós. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, nos concede, Senhor, a paz no nosso coração, nos concede o entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra é ensino, a Tua palavra é um entendimento, a Tua palavra é que cura, que liberta, a Tua palavra é uma água viva que lava a nossa mente, o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Trabalha, Senhor, nas mentes e nos corações dessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Podem tomar os seus assentos.